Na semana passada, nós tiramos aqui no Santa Catarina no Ar algumas dúvidas sobre os mitos e verdades em relação à saúde. E hoje nós vamos tentar também trazer para você outros questionamentos que todo mundo um dia fez na vida em relação aos alimentos. É para isso que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Santa Catarina no Ar a nutricionista Mônica Silva. Mônica, muito bom dia. Obrigado pela sua vinda. A gente estava conversando agora no intervalo sobre o pinhão. E aí, Mônica, o pinhão é um alimento que eu posso comer à vontade ou tenho que ter um cuidado também? Então, o pinhão é o fruto da estação, do momento, né? Ele é muito saboroso, mas a gente precisa tomar cuidado com a quantidade que a gente vai ingerir desse pinhão. Ele é um carboidrato complexo, ele tem uma digestão mais lenta, mas nem por isso a gente precisa comer em grande quantidade. Uma ótima opção é para a gente comer o pinhão antes do treinamento físico, para ele trazer energia do começo do treinamento físico até o final. Então, é uma opção legal, mas comedido, comendo em poucas quantidades. E adoçante é mais saudável que açúcar ou isso é um mito? É um mito, né? A alimentação saudável, a alimentação convencional, aquela natural, ela é sempre mais importante e melhor para a gente se fazer. Na verdade, a gente precisa entender que a quantidade do açúcar é que precisa ser controlado, né? Existem alguns pacientes, alguns indivíduos que precisam, no caso da exclusão do açúcar, são indivíduos com problemas metabólicos, no caso diabéticos, que no caso seria aconselhado o uso realmente do adoçante. Hoje a gente tem adoçantes mais saudáveis, xilitol, estévia, mas para uma grande parcela da população, o açúcar em pouca quantidade é a melhor opção. Mônica, e para quem tem o hábito de fazer a sua alimentação e depois vai deitar, engorda ou não? Então, na verdade, não engorda, né? É um mito, né? Essa frase aí. Na verdade, a gente comendo uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, a gente consegue se manter nutrido durante o processo noturno de sono. Agora, se você tem o hábito de consumir grandes volumes de comida, principalmente carboidrato e gordura, então eu aconselho você a diminuir o prato e comer menos para o sono ter melhor qualidade também. E o refrigerante? É verdade que refrigerante dá celulite? É verdade. O refrigerante tem grande quantidade de açúcar. E esse açúcar, ele eleva muito rápido a insulina. Elevando a insulina, a gente acaba trabalhando com um processo de lipogênese, que é um acúmulo de gordura localizada. E esse acúmulo de gordura gera um processo inflamatório e o aparecimento da celulite. Os refrigerantes diets de zero, eles não contêm açúcar. Mas, em todo caso, eles têm grande quantidade de conservantes e no caso, aditivos não alimentares, que gera processo inflamatório também. Então, não é aconselhado. Certo. Acabamos de passar a Páscoa, mas esse é um hábito de muita gente ao longo de todo o ano. Comer chocolate provoca espinha? Mito ou verdade? É um mito. Na verdade, o chocolate saudável, acima de 70%, ele até é bacana a gente introduzir na dieta. Ele é um antioxidante poderoso. Mas, geralmente, as pessoas acabam utilizando o chocolate, no caso, ao leite branco, que tem grandes volumes de açúcar. E é o açúcar o grande vilão. É ele que vai propiciar o aparecimento das espinhas, assim como outras guloseimas também ricas em açúcar. Agora, Mônica, um hábito que eu tenho, acredito que muitas pessoas também fazem, que é cozinhar o alimento e congelar. Afinal, isso reduz ou não o teor dos nutrientes? É uma verdade. Vai ter uma perda, sim, de nutriente, né? Existe ainda muita quantidade ali envolvida de nutrientes, então não fiquem com medo de utilizar, né? Muito pelo contrário. Mas se a gente conseguir utilizar os alimentos o mais in natura possível, a resposta de absorção desse nutriente sempre vai ser melhor em maior quantidade. Por falar em questão de qualidade, a próxima questão que os nossos produtores colocaram, alimentos orgânicos são mais saudáveis. Por quê? Eles são mais saudáveis, sim. Na verdade, todo alimento orgânico que contém o selo orgânico do Ministério da Agricultura, ele passa por um processo de inspeção. E nele é retirado todo o uso de pesticida, agrotóxico, toxinas, né? E existem estudos mostrando que esses alimentos orgânicos, eles têm uma quantidade maior de fitoquímicos. E esses fitoquímicos, eles são antioxidantes poderosos e em maior quantidade, no caso, nesses alimentos, né, orgânicos, se comparado aos outros. Agora, algo que a gente viu muito, um dos maiores, se não o maior esportista catarinense, o nosso tenista Gustavo Kuerten, que sempre tinha o hábito de comer bananas para diminuir cãibra. Mito ou verdade? É uma verdade, né? A banana, ela tem bastante potássio, assim como outras frutas também, né? O coco, por exemplo, tem bastante potássio. A banana é um facilitador, né? Descascou, comeu, é algo rápido. Mas ela realmente, ela trabalha na questão da contratura muscular. Então, uma vez que a gente
come a banana, a gente absorve potássio e melhora essa contratura muscular. Já que estamos na fruta, vamos sair da banana e vamos para a maçã. Comer maçã dá mais fome? Dá mais fome. Por quê? Dá mais fome porque é uma das frutas que tem menos quantidade de fibras na composição, se comparado a todas as outras, né? E muitas pessoas ainda retiram a casca dessa maçã, o que diminui ainda mais a pectina, que é uma fibra, né, da maçã. O que acontece? Ela eleva muito rápido as taxas de insulina. Elevando as taxas de insulina, esse açúcar que está na corrente sanguínea vai para dentro da célula e logo o corpo induz a fome para recuperar novamente aquelas taxas altas de glicose sanguínea. Tem quem diga que a maçã faz bem até para a garganta. Ela faz uma higiene na garganta, né? Porque ela também tem bastante sumo, né? Ela é uma fruta com bastante teor de água. Agora, isso aqui é um mito ou uma verdade ou depende muito do indivíduo? Comer repolho e brócolis causam gases? Causam gases, é uma verdade. Né? O repolho e o brócolis, assim como outros vegetais, possuem um aminoácido sulfurado. E esses aminoácidos, para algumas pessoas, eles são mais sensíveis, né? Acontece uma pressão de gases muito maior do que outras. Mas acontece que esses aminoácidos sulfurados, ao passar no trânsito intestinal, eles acabam se deparando com bactérias intestinais que fazem a fermentação desses aminoácidos e provocam, então, a formação de gases. E é desconfortável, né? A gente sabe. Outra questão sempre recomendada, a vitamina C, afinal, ela realmente previne a gripe? É um mito. A vitamina C sozinha, isolada, ela não tem competência de diminuir o aparecimento de gripe. A gente precisa entender que o nosso organismo é muito complexo, então a gente precisa de uma série de qualidades nutricionais, de micronutrientes que melhoram a parte imunológica e aí sim essa imunidade restabelecida consegue afastar gripes e prevenir os resfriados também. Tá, deixa eu pular o próximo, que esse na semana passada o doutor já falou sobre água. Eu quero saber sobre comer sempre os mesmos alimentos. Pode trazer danos à saúde? Pode sim. Né? Como a gente já acabou de falar, o nosso corpo é muito complexo e a gente precisa de qualidade nutricional. Uma vez que eu sempre escolho os mesmos alimentos, eu deixo de absorver nutrientes de tantos outros alimentos que eu deixo de consumir. Né? E a gente precisa de vitalidade, de qualidade de micronutrientes. Então é legal diversificar, até porque a dieta também vai ficando monótona. A gente sempre comendo a mesma coisa, é muito mais fácil de a gente acabar fugindo da dieta quando a gente sempre faz a ingestão dos mesmos alimentos. E por falar em dieta, tem algo que a gente está percebendo nos últimos tempos, as pessoas que estão consumindo mais ovo e todos os dias comem um ovo. Isso faz bem ou não? É uma super verdade. O ovo é um alimento bastante completo, ele tem bastante qualidade nutricional, bastante proteína. Para você que treina, que é um indivíduo adulto, pode comer até mais do que um ovo, né? De 3 a 4 ovos ao dia. E na gema do ovo a gente tem a biotina, que é uma substância que ajuda a reparar cabelo, pele, ajuda nos processos cognitivos, então é bom para a memória, então vale a pena a gente consumir o ovo sim, é uma verdade. Aí tanto faz ovo de galinha, ovo de codorna. Tanto faz, na verdade. O que vai interferir é o processo de cocção, né? Se você vai fazer frito, se você vai fazer cozido. Então dá sempre preferência para aquele processo de cocção que vá menos gordura possível. Que ideia é cozinhar, né? Que é cozinhar. Mônica Silva, muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, Zanotto. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. A nutricionista Mônica Silva, que esteve com a gente hoje, tirando algumas dúvidas, mitos e verdades sobre a alimentação.